gente, mais uma vez, de todos aqui, sejam todos muito bem-vindos a esse chá, essa tarde de chá maravilhosa. Eu gostaria também de agradecer ao Sérgio, o nosso convidado especial aqui hoje, o Sérgio Pulga, pelo aceite do convite. A gente preparou um conteúdo muito bacana para vocês, né, e tentar auxiliar os empreendedores nesse processo de construção e entrega de maior valor para os seus clientes, né. Acredito que nem todos aqui sejam empreendedores, mas uns vieram com anseios de entender melhor sobre o que é empreender, sobre empreendedorismo, então estão no lugar certo, é aqui mesmo. Então, se você já é empreendedor e está nesse caminho de buscar valorizar e entregar maior valor para o seu cliente, talvez aqui você encontre uma oportunidade de ampliar as perspectivas, tá? Para coisas novas. E se você ainda não é empreendedor e está aqui porque você gostaria de empreender, certamente esse bate-papo ele vai ser muito enriquecedor e vai contribuir muito para agregar aí conhecimento nessa nova jornada, né? Nessa sua jornada. Então, hoje vai ser muito incrível o evento. E eu peço, então, que todos fiquem com a gente até o final. A programação está imperdível, de fato. E eu gostaria que quem tivesse sugestões ou quisesse deixar comentários, perguntas, que coloquem no chat, porque eu e a Lívia, a gente vai ficar muito atenta ao chat para poder responder a todos no final, tá? Gostaria também de pedir àqueles que não estivessem apresentando, tá? Que não estejam apresentando, para poder fechar as câmeras e os áudios, para que a gente consiga ter uma boa conexão, uma transmissão legal. Tudo bem? Então, para quem chegou depois, eu me chamo Eliane Gama, e eu desejo mais uma vez boa tarde a todos e que aproveitem esse evento. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Lívia Marengo e estamos aqui para ter um bate-papo gostoso nessa tarde de quinta-feira com o Sérgio. Sérgio, muito obrigada pelo aceite do convite de estar aqui com a gente. E nas próximas quintas do mês de julho, a gente tem uma programação bacana para falar sobre empreendedorismo com vocês, com quem tiver os interesses, tá? Então, os links da sala de bate-papo, eles ficarão disponíveis sempre que vocês finalizarem a inscrição, né, que a gente manda um formulário de inscrição inicialmente, para conseguir ter as informações de vocês ali, e os links da sala, eles estarão disponíveis após o preenchimento desses formulários de inscrição, tá? Então, hoje, são sempre assuntos relevantes ao mundo do empreendedorismo, para quem já empreende, para quem é a fim de empreender e para quem está aqui buscando maiores conhecimentos, tá? Então, eu, Eliane e o nosso convidado de hoje, Sérgio, a gente tem um conteúdo legal para passar para vocês na tarde de hoje. Bom, mais uma vez, me apresentando, tá? Para quem chegou agora também, me chamo Eliane Gama, eu sou administradora formada pela Universidade Federal da Bahia, então, sim, eu sou baiana, o sotaque ele revela, tá? Cursando MBA em Gestão de Projetos pela USP-Exalc, e hoje eu atuo como consultora de negócios em diversas áreas da administração, além de mentora e palestrante também, tá? Também sou uma entusiasta dos métodos ágeis de gestão e do processo de inovação qualificado, tá? Eu tenho como propósito, como missão de vida, compartilhar um pouco desse conhecimento adquirido ao longo dessa jornada profissional com outras pessoas para que elas possam também se desenvolver nesse mundo de empreendedor, que a gente sabe que não é nada fácil. Obrigada. Li. Ops, o microfone estava fechado, acontece. Então, para quem chegou agora, quem está aqui com a gente, eu sou Lívia Marengo, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu também sou consultora e palestrante, sou mentora e facilitadora de algumas aplicações em diferentes negócios, né, aplicações de oficinas em diferentes negócios. Eu já fui sócia gestora por 8 anos de um comércio de calçados e artigos esportivos, então tenho um pouquinho da experiência da gestão de uma empresa familiar, o que é um pouquinho diferente de uma empresa com sociedade de membros não familiares, né? Então temos toda a questão de família envolvendo, e
atualmente eu sou uma entusiasta da gestão da inovação e eu tenho um MBA em gestão de marketing. Também eu sou amante das metodologias ágeis, assim como a Eli, e eu sou graduada em farmácia, eu sou farmacêutica, eu sou mestra e doutoranda em ciências farmacêuticas. Então, nesse meio todo do empreendedorismo, eu ainda me encontro como pesquisadora. E as duas paixões, a pesquisa e o mercado, é o que realmente me move, né? São essas coisas que me fazem seguir em frente. Bom, o tema do nosso chá de hoje, então, super tema, é como os clientes enxergam a sua empresa, né? Acredito que muitos tenham se interessado por esse tema, inclusive estão aqui por isso, né? A gente está pensando muito em quais temas são interessantes, a gente fez uma enquete no início, né, da nossa jornadinha aqui de eventos para ver quais os maiores interesses, e esse foi um deles, né? Um interesse grande em como é que a gente consegue identificar como que os clientes nos veem, né, como empresa, e até como pessoas, né, como que os clientes, os nossos amigos, as pessoas nos enxergam. Às vezes a gente tem algumas atribuições e algumas saliências de conhecimento que às vezes a gente mesmo duvida da gente, né, mas tem outras pessoas que acreditam mais. E aí, a gente traz como um convidado super especial o Sérgio Puga. Ele é fundador da empresa Libre. Ele vai falar um pouquinho para nós da empresa e um pouquinho dele. Ela é uma startup de aprendizagem adaptativa e personalizada. Ele vai explicar para nós o que é isso. Ele também atua nas áreas de educação e comunicação e tecnologia há 25 anos. Então, a gente está falando de uma pessoa bastante experiente aqui. Sérgio, muitíssimo obrigada pelo aceite do convite mais uma vez, por topar estar presente aqui conosco nesse chá delicioso, tá com a sua xícara de chá aí. Todos nós tomando um chazinho gostoso, isso aí. Eu e a Eliane, a gente está muito lisonjeada e agradecida pelo seu aceite. Seja muito bem-vindo. E, por favor, conta um pouquinho para a gente do seu histórico pessoal e um pouquinho da empresa também. O seu microfone, por favor. Obrigado, Eliane. Obrigado, Lívia, pelo convite. Eu agradeço a oportunidade, bem como agradeço a todos os participantes que estão presentes nesse momento, nos oportunizando nessa live. A minha história, na verdade, acho que é um processo em construção, acho que toda a nossa história, vocês também, né, mestrando, doutorando, fazendo MBA, e querendo ou não, a minha conexão com a educação, ainda que eu tenha descobrido tardiamente, eu comecei a dar aula numa universidade aos 30 anos, mas eu sempre percebi, a minha relação com a educação foi desde cedo. Eu tive uma irmã mais nova, 3 anos mais nova que eu, mais nova, e nesse processo a gente foi criando esse vínculo de ensinar o que eu sabia para ela. Depois eu fui professor de evangelização, depois eu fui professor de aula particular, depois eu comecei na área, fazer faculdade e dava cursos na área de tecnologia, e sem saber eu já estava virando professor ao longo da jornada. Fiz primeiro publicidade e propaganda, morava em Cuiabá, Mato Grosso, na Federal lá, larguei o curso, depois fiz jornalismo depois de um tempo, e foi quando então eu fui convidado para dar aula numa universidade, no curso de publicidade e propaganda. Lá eu fiquei por 4 anos, eu tive a necessidade de me mudar para São Paulo, tenho um filho, Gabriel, que vai fazer 17 anos já, ele tem paralisia cerebral surdo, então era necessário que nós viéssemos com frequência para São Paulo, para acompanhamento e reabilitação dele. Chegou um momento que não tinha como mais nós ficarmos lá em Cuiabá. Deixei outros 5 filhos lá e vim com a minha segunda esposa para São Paulo, e aqui eu tive a oportunidade de ingressar no Senai São Paulo. Então, de novo, uma nova jornada na área de educação, agora é educação profissional. E ao longo dessa jornada toda, tive empresa de comunicação, agência de publicidade, empresa de consultoria, prestei serviço para governo, empresa pública, privada, multinacional, mas sempre eu pensava, tudo que eu estou aprendendo, eu quero compartilhar isso. O curioso é que no Senai nós tivemos contato com uma metodologia muito diferenciada, que é a metodologia de ensino por competências. E eu queria levar isto para um pouco mais de pessoas. Então, dentro do Senai, na própria relação no dia a dia, com os alunos, eu procurava justamente maneiras de fazer isso cada vez melhor. Então, o Senai foi uma excelente instituição que me formou. Se eu era um professor, eu saí de lá como um educador, por causa dessa base que ele proporcionou, e me deixou a semente de eu quero fazer isso mais, quero fazer melhor para mais pessoas. E aí que acontece a Libre.
Hoje nós estamos justamente numa fase, depois de um ano todo de processo junto com o Sebrae, para um processo de grande formação e transformação de inovação. Inclusive, Eliane Gama foi justamente minha agente de inovação, local de inovação do Sebrae nesse processo. E um ano junto, a gente fazendo isso, nós modelamos a startup não de acordo com a ideia que o Sérgio tinha lá atrás, mas o que professores, o que alunos, o que profissionais de mercado querem de um sistema de ensino e aprendizagem. Então, o professor sai da frente da sala de aula, vai para o meio dos alunos e divide a responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem com eles. Então, é essa experiência que a gente quer construir nessa plataforma que está sendo desenvolvida hoje. Sérgio, muito obrigada pela apresentação. É muito importante que aqui as pessoas saibam, né, um pouquinho da sua experiência, e certamente 25 anos de jornada não é pouca coisa, né, você tem muito a compartilhar. E, de fato, esse processo que a gente teve, eu e você juntos, o Sebrae e também outros programas, foi muito importante para a gente poder fazer alinhamentos, para a gente pensar numa solução melhor depois. E o tema desse evento, ele pretende falar justamente disso, né, de como que a gente consegue entender o que o cliente precisa, mas, ao mesmo tempo, a gente gerar valor para ele, né, então, como que a gente entrega maior valor para esse cliente? E o que você contou aqui muito sinteticamente é sobre isso, né, desse processo que você passou para dizer, olha, o que eu pretendia fazer, ele no meio do caminho mudou, porque eu descobri que não era exatamente aquilo, né, e aí você consegue comunicar melhor a sua proposta de valor para esses clientes. Então, mais uma vez, obrigada, e a gente vai começar, então, o nosso bate-papo para a gente enriquecer ainda mais esse evento, tá? A gente gostaria, então, Sérgio, de ouvir de você, né, como que você faz, né, quais são as ações adotadas que são imprescindíveis para você manter os seus clientes atuais. Conta um pouquinho para a gente, por gentileza. É bem interessante essa pergunta, por qual motivo? Lá atrás eu tinha a hipótese, né, a ideia de um negócio, que era simplesmente criar uma plataforma onde eu pudesse publicar meus cursos e permitir que outras pessoas publicassem seus cursos, para que quem quisesse, seja um estudante ou um profissional, buscasse seu desenvolvimento de competências pessoais ou profissionais a partir dessa plataforma. No entanto, durante todo o processo de inovação, utilizando as ferramentas para identificar quais são as dores, as ansiedades de cada um dos clientes, nós verificamos que a coisa não era bem assim. Então, temos professores, temos profissionais que têm um grau de conhecimento muito grande, competências, experiência profissional muito grande. Mas como fazer isso se transformar em conhecimento aplicado, em um curso, um treinamento, mais ainda, que o aluno ou o profissional que vai fazer aquele curso, ele consiga aprender da melhor forma possível. Então, nós tivemos que aprender com todo mundo, na verdade, foram mais de 60, 70 entrevistas que nós desenvolvemos aplicando as metodologias, através de N interações, por vídeo, por chamada, encontros, e aí eu fui descobrir justamente assim, não adianta apenas eu construir uma solução baseada na minha ideia, que eu vou começar a trazer clientes. Eu preciso oferecer o que eles exatamente querem. E aí, eu tive uma oportunidade bastante particular, porque como somos uma startup, eu não tenho necessariamente um produto pronto. É um processo em construção. Então, eu tenho essa flexibilidade de adaptar o produto, o próprio processo, para que eu consiga oferecer para o meu cliente, seja ele um professor, um aluno profissional, aquilo que ele quer. E, ao longo do processo, o que eu percebi? Que não adianta construir alguma coisa pronta. Eu preciso, para cada um, eu preciso ver a necessidade dele e adaptar para entrar dentro da solução. E aí vem a pergunta, como hoje eu faço para manter os meus clientes, para conquistar os clientes? A plataforma hoje ela está em desenvolvimento, através de um apoio do Sebrae, um serviço chamado Sebrae Tech, que ele está subsidiando justamente o desenvolvimento desse aplicativo, dessa plataforma. Quem é responsável hoje pelo desenvolvimento, a parte de TI, é o Instituto Superior de Tecnologia do Senai, de Ribeirão Preto. Então, é um trabalho assim, que envolve Sebrae, Senai e a Libre. Então, é uma solução que vai oferecer espaço para você colocar cursos e fazer cursos. E como hoje nós captamos clientes? Nós justamente começamos com um a um, adequando o seu aprendizado, o seu conhecimento, para colocar ele dentro da plataforma. E nós estamos fazendo isso porque é possível fazer isso nesse momento.
porque estamos num processo de construção, né? Não é algo pronto, não é um Udemy onde você vai lá, pegou o curso e acabou. Nós estamos construindo. E esse que é o grande desafio. Acredito que depois de 4, 5, 6 meses, a gente vai ter algo mais ou menos genérico, mas ainda assim, um processo de inovação e melhoria sempre. Muito legal, Sérgio. E até muitos momentos da sua menção aí de melhorias e até no processo de construção, né, para nascer o projeto, ouvir o cliente é a melhor estratégia, né? Deixar o que o cliente tem de necessidade te falar, para que depois você busque as soluções que sejam melhores para aquela dor que ele venha te apresentar, ou para aquela necessidade que ele venha trazer para você, né? Então, além da manutenção dos clientes atuais, a captura de novos clientes, ela está intrinsecamente ligada a como se fazer isso ouvindo o cliente, né? E muitos dos empreendedores, ou até mesmo nós como pessoas, a gente tem, às vezes, timidez ou vergonha de conversar com o cliente, de conversar com outras pessoas sobre os nossos anseios, as nossas vontades como empresa ou como pessoas, né? E na verdade, para quanto maior número de pessoas a gente fala, mais a gente consegue trazer essas informações. Alguém pode te dar uma ideia diferenciada no meio desse processo, e ouvir as pessoas e ouvir os clientes realmente é uma das chaves grandiosas aí na execução e no nascimento de qualquer projeto novo, né? E aí eu já emendo com uma nova pergunta para você, Sérgio. Hoje você vai ser bombardeado de perguntas. Desses clientes que você almeja, né, ou até os que você já esteja em vislumbre aí para que utilize a sua solução, que você está tentando entregar para o mercado, como que você pretende transmitir, ou como que você transmite esses valores para essas pessoas, para esses possíveis clientes, das soluções que você pretende ter dentro da empresa? Microfone, Sérgio. Foi bem curioso o processo para que nós chegássemos ao ponto de oferecer assim, um job to be done, ou seja, o que a Libre, o que essa startup vai oferecer, justamente no momento em que a educação à distância ganhou tanto destaque. Mas o curioso também foi que, se no primeiro momento nós vislumbrávamos uma solução direcionada a cursos presenciais, o momento pandemia e isolamento social exigiu que nós fizéssemos pivotar, né? A gente repensasse o negócio. Mas também foi uma oportunidade de ver como nós poderíamos oferecer algo melhor. Não a partir da nossa ideia, mas a partir das próprias demandas. E a construção desse valor foi justamente a partir da identificação das dores de cada cliente. Então não bastava eu montar um curso, um exemplo, Fundamentos de Design, para que qualquer pessoa fosse comprar o curso. Começa da seguinte maneira: cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então não basta eu querer fazer um curso igual, com vídeo, com exercícios práticos, e passar para todo mundo. Eu preciso entender que uma pessoa é sinestésica, outra é auditiva, outra é visual. Então a minha abordagem com cada pessoa tem que ser diferenciada. O conteúdo, o recurso didático tem que ser diferenciado. E aí então que aparece justamente essa característica da startup. É adaptativo. O conteúdo, em princípio, os conhecimentos e competências, eles são os mesmos. No entanto, eles são adaptados para cada estilo de aprendizagem. Por que personalizado? Porque cada pessoa vai escolher o que quer aprender e como quer aprender. E ainda tem um terceiro aspecto da solução, que é colaborativo. Mais do que nunca, você fazer um curso, ter acesso à informação, conhecimento, não lhe garante o desenvolvimento da competência. Quando você tem a presença de um mentor, de um colega que te ajuda a mediar a sua aprendizagem, trocar experiências, compartilhar dúvidas, a tua aprendizagem se torna, então, significativa e transformadora. Então, isso é o que se propõe a Libre e é o que a gente está construindo para oferecer. Maravilha, Sérgio, muito obrigada mesmo. Eu acho que essa sua explanação, ela trouxe para a gente, para as pessoas aqui que talvez seja mesmo o primeiro contato com o empreendedorismo, que vão empreender, a importância de a gente ouvir o cliente, mas não somente ouvir o cliente, mas tratar esses feedbacks, né, de repente, essas informações,
traduzindo isso em valor para eles, mas entregando de forma diferente para cada um desses perfis de clientes, né? Não adianta a gente entregar uma solução, enquadrar todo mundo no mesmo quadradinho, né? Só para ser redundante. Porque não vai funcionar. Então, muitas vezes, a solução ela pode ser extremamente importante, interessante, mas se você também não direciona muito bem para o seu público, ela pode fracassar, né? E aí, a gente tem que realmente pegar essas nuances para a gente poder entregar de forma diferente para cada um desses perfis. E aí, pegando o gancho, mais uma vez, sobre feedback, né, sobre experiência do cliente, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que você acolhe esses feedbacks desses clientes, como que você transforma esses feedbacks em novas soluções, ou até mesmo em melhorias que sejam significativas nas soluções que você já tem existentes. O processo todo, eu posso dizer que, quando se pensa numa startup, normalmente, o conceito que você tem de startup é que é uma empresa que consiga, em um ambiente digital, entregar um valor, né, seja um produto ou serviço, de maneira escalonável. Quando nós pensamos numa solução personalizada, customizada e adaptativa, nós pensamos justamente em cada indivíduo oferecer o que ele precisa e não aquilo que nós queremos. A partir disso, tendo isso como um propósito de fazer algo diferente para cada cliente que eu entro em contato e ele me apresenta uma nova situação, aquilo me incomoda de tal maneira que eu preciso, dentro do que nós estamos, dentro do nosso escopo, como oferecer isso da melhor maneira possível. E aí que é fantástico, justamente, todo esse processo que nós estamos com o Sebrae há mais de um ano, porque eu tive acesso a ferramentas que me permitem justamente olhar a dor dele, a ansiedade dele, aplicar as ferramentas e ver de que forma que eu vou conseguir oferecer aquilo que ele quer e não apenas um produto industrializado, pasteurizado, para eu faturar com o cliente. Né? Então, até hoje, a Libre ainda não faturou, porque nós estamos em construção. Mas eu tenho certeza absoluta que quando nós lançarmos o produto, que seja 5, 10 clientes que nós venhamos a ter, eles têm que estar 100% satisfeitos, porque o que eles vão ter é algo especial, direcionado para atender as necessidades dele. Semana passada, eu estava conversando justamente com um professor que vai lançar alguns cursos na plataforma, e ele veio com uma visão de mercado muito clara. Sérgio, eu quero fazer isso, um funil de vendas, marketing digital, etc. Eu falei, amigo, isso é legal, isso é o que o mercado faz, você vai faturar dinheiro, mas a proposta é fazer algo diferente. É algo que quem compre ou faça um curso teu tenha uma experiência na vida pessoal e profissional que seja significativa, que transforme ele em alguma coisa, que ele consiga aplicar o que ele aprendeu no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento. E aí ele ficou um pouco na dúvida. Eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá um tempo, deixa eu refletir sobre isso e eu vou ver se eu consigo te oferecer alguma coisa adequada ao que você quer. No entanto, a proposta nossa é diferente. E aí, para finalizar, eu percebi justamente o quê? Que eu preciso comunicar a minha proposta de valor de uma maneira muito mais ampla, né? Mesmo que seja genérica, mas as pessoas precisam entender. E da mesma maneira que eu quero ensinar de uma maneira diferente, eu preciso comunicar para cada pessoa num estilo diferente. Então, esse é o desafio que a gente está construindo agora, todas as nossas ferramentas de comunicação e marketing direcionado para esses públicos diferentes, para essas pessoas diferentes. Que legal, Sérgio. Você colocou diversos pontos aí na sua resposta e eu vou buscar 2 grandes pontos que você mencionou aí. Um deles foi ferramentas, né? A hora que a gente escuta isso, ferramentas, a gente pensa numa chave de fenda, né? Ou numa furadeira. De fato, esses 2 exemplos que eu dei são ferramentas também. E é nesse sentido também que algumas ferramentas já pensadas por grandes estudiosos, grandes autores, elas auxiliam a nossa condução das tomadas de decisão, né? Mas simplesmente ter uma chave de fenda na mão não tira o parafuso do lugar, né? Então precisa ter uma técnica para usar aquela chave de fenda, e às vezes a chave de fenda não é a ideal, né? Ela não tem o tamanho ideal, ou ela não tem o pega ideal que você conseguiria, né, segurar para conseguir finalizar o parafuso que você precisa colocar em algum lugar, né? Então, fazendo um pouquinho dessa analogia,
a gente consegue ilustrar nesse sentido o que as ferramentas conseguem nos guiar para execução de alguma atividade. Mas para isso a gente precisa saber usá-las, né? Então, nesse sentido que as mentorias, as consultorias, os acompanhamentos, eles são fundamentais também para que os ensinamentos sejam captados na hora de usar e na hora de interpretar o que aquela ferramenta pode nos entregar, né? Como empresa, como pessoas aí. A gente tem algumas interações aqui no chat com perguntas. O Wellington perguntou aqui para nós, vamos na sequência aqui das perguntas, tá? Vou ler o jeito que ele perguntou a pergunta e a gente, né, elaborou a pergunta e a gente tenta traduzir aqui. Se não for o que você quis dizer, Wellington, você dá uma chamadinha para nós. Vamos lá, ó. Pensando nesses novos tempos, né, acredito que seja da pandemia e dessa paradeira toda que estamos, e a exigência de um ensino híbrido, né, dessa questão de vamos presencial, ou vamos virtual, ou vamos os dois, ou, né, quais as oportunidades que a sua empresa, Sérgio, que a Libre pode trazer em relação a esse futuro tão presente, né, isso que a gente já está vivendo aqui. O que você acha que são as oportunidades que a Libre pode trazer para isso? Fantástica pergunta do Wellington. A proposta da Libre é justamente isso, não tem como nós pensarmos num processo de ensino-aprendizagem hoje, sem pensar no ensino híbrido. Vamos tentar recapitular o que é ensino híbrido. O modelo de ensino tradicional, ou seja, que nós vivenciamos e que nossos pais, consistia em um professor, centro do conhecimento, distribuir informação processada, industrializada, para 30, 40 alunos. Quem aprendia, quem entendia, aprendia, quem não entendia, acabou, não importa. Desses, aqueles que se destacavam, que estavam alinhados, aprendiam. Esse é o ensino tradicional, industrial, que ele repete justamente o modelo industrial que nós temos. Num contraponto, nós temos o ensino personalizado, né, que é totalmente disruptivo, ou seja, um professor para um aluno, ensinando para ele como ele aprende, como ele melhor entende o assunto, o que ele precisa aprender. Mas fica realmente, Wellington, difícil um professor atender um aluno de cada vez. E aí que então surge o ensino híbrido. O ensino híbrido, na verdade, todo o processo de mudança disruptiva, você não muda de uma situação A para uma situação B, por simplesmente. Existe uma fase de transição. E isso é o ensino híbrido. É justamente quando eu ainda vou utilizar experiências de aprendizagem do modelo tradicional, mas conduzindo um processo personalizado. E aí, então, que justamente a Libre entra. Ela entra se antecipando nessa personalização, nessa adaptação do conhecimento, do processo de ensino-aprendizagem para cada aluno. Mas como fazer isso? Somente com o uso dessa tecnologia de informação e comunicação. De fato, um professor sozinho atender um aluno ou 30 alunos de maneira individualizada é complicado. Aí que vem as tecnologias, né, as plataformas, aplicativos que vão auxiliar. No entanto, é fundamental entender que para que isso aconteça, nós temos que dar alguns passos atrás. Temos que desenvolver um planejamento pedagógico, alinhar o conteúdo com as reais necessidades do aluno, não apenas de aprendizagem, mas do desenvolvimento dele como um ser humano que interage com a sociedade, que se desenvolve enquanto cidadão, valorizando todas as diferenças presentes. Então, a Libre, ela tem essa visão e esse propósito. Eu penso que a Libre é justamente assim, é uma escola do futuro, onde as pessoas vão utilizar a plataforma para fazer ensino fundamental e médio. Mas isso é algo que não vai depender do Sérgio construir. Eu preciso que todos que estejam aqui assistindo e que vocês conversem, participem para que todos nós possamos ser livres juntos, né? Para construir essa realidade futura. Mas tem que começar hoje. Bacana, Sérgio, muito legal. E aí eu trago mais, né? O lema, sou livre. Né? Não é somente a gente pensar numa forma de fazer diferente, mas a Sou Libre, ela traz um nível de profundidade, na verdade, meio que quebra paradigmas, né? Eu e o Sérgio, a gente costumava sempre falar sobre isso. Então, o que o Sérgio, ele traz, ele quer fazer, ele está fazendo, ele é muito disruptivo de verdade, né? É meio que quebrar as barreiras do ensino, tanto em termos de distâncias, né, então físicas, espaciais, então a pessoa ela pode utilizar a Libre em qualquer lugar do mundo, ela não vai precisar ficar dentro de uma instituição, um espaço físico,
e ela vai poder escolher isso, né? Ela pode escolher qualquer espaço, inclusive, que seja oferecido para esse ensino. Então, e eu sou apaixonada pela ideia do Sérgio, na verdade, eu sou bem suspeita de falar aqui, mas de fato é maravilhosa. E temos mais uma pergunta aqui no chat da Beatriz Rocha. A Beatriz, ela pergunta se vocês utilizam os conceitos de UX e com testes com os usuários, né? E aí ela complementa. Como que foi o processo de idealização e prototipação da sua ideia, Sérgio? Por gentileza. Ótimo. Beatriz, o que nós fizemos? Primeiro foi a construção da ideia de negócio. Saímos de uma hipótese que eu pensava, e aí a partir justamente da interação com os clientes potenciais, alunos, professores, profissionais, proprietários de espaços de aprendizagem, nós fomos adequando aquela ideia a transformar num negócio que atendesse a essas necessidades. Então, essa é a primeira situação. Aí nós utilizamos justamente toda a metodologia de desenvolvimento de qualquer sistema de informação, né? Desde definição de escopo, identificação de requisitos, análise de requisitos, modelo conceitual, arquitetura de informação, estrutura de navegação, para então, depois de construir a ideia, ter mapeado tudo isso de maneira textual, construir protótipos de baixa fidelidade e média fidelidade. E é nesse processo da ideação, quando você já tem a ideia, mas você vai prototipar, aí que vem o detalhe, você vai começar a entrar no detalhe da solução. Particularmente quando você tem a ideia de um negócio e ela vai se transformar em um produto digital, como um aplicativo e uma plataforma web. Esse processo todo foi feito não só por mim, foi uma equipe que a gente está trabalhando junto, tem designers, e chegou no momento, e que agora justamente está junto com o IST, que ele está desenvolvendo a parte de tecnologia, que nós entregamos para eles, Beatriz, um protótipo de média fidelidade, onde nós desenhamos o maior número de telas possíveis, já considerando, sim, a interface para ser acessível ao usuário. O X, User Experience, na verdade, é um termo que nem eu trabalhei com design há muito tempo, então lá atrás nós falávamos, né? Justamente é a maneira que a pessoa entende melhor, vê melhor, interage com o aplicativo, com a função. Como eu sou um pouco mais antigo, eu sou do design impresso, quando nós criávamos peças publicitárias e gráficas, nós já tínhamos essa necessidade, porque o cérebro humano, ele segue alguns princípios, lei da Gestalt, lei da forma, que ele percebe o mundo, e é a partir disso que ele interage. Acontece que, com a tecnologia, isso ficou cada vez mais notório e evidente a partir de aplicativos. Hoje, então, a nossa solução está num protótipo de baixa fidelidade, uma equipe de UX vai entrar justamente para melhorar essa solução, para que, no final, seja entregue algo mais acessível possível a qualquer pessoa. E um detalhe importante, não apenas pessoas como nós, vamos dizer assim, mas eu quero oferecer, a plataforma, ela precisa oferecer isso totalmente alinhada com os padrões da W3C, que é o World Web Consortium. Então, ou seja, acessibilidade para pessoas de baixa visão, cegos, auditivo, deficiência intelectual. Então, ou seja, é um desafio muito grande e que não vai estar pronto de uma vez só. A equipe vai ter que estar desenvolvendo em permanente construção, inovação, reconstrução, reavaliação, testes, para a gente oferecer uma solução ideal para cada um deles. Legal, Sérgio. Só traduza rapidamente para a gente o que é protótipo de baixa ou de média fidelidade. Tente resumir isso. Legal. Imagina o seguinte, você quer fazer um cartão de visita, Lívia. O que você quer? Eu quero meu nome, meu telefone e meu e-mail. Eu pego um guardanapo de papel, pego minha caneta e faço um retângulo e desenho 3 linhas. Você quer assim? O seu nome centralizado, o telefone e e-mail. Quando eu faço um protótipo simples, rascunhado, isso é um protótipo de baixa fidelidade. Eu faço isso usando o Word, um PowerPoint da vida, mostrei a ideia. Um protótipo de média fidelidade, eu já procuro escolher, olha, qual posição que vai estar o seu nome, que possível o tamanho desse seu cartão de visita, que possíveis cores ou tipografias eu vou utilizar. Ainda não é a versão final, né, do seu produto, mas é o que a gente chama lá na artes gráficas, é um layout da ideia que vai representar a sua necessidade. Legal, bacana. Assim a gente deixa quem ficou perdido na tradução aí um pouquinho mais direcionado. Show de bola. Temos uma última pergunta, na verdade é um comentário-pergunta da Daisy,
que disse aqui, livre para homeschooling, sim ou não? Daisy, homeschooling é totalmente alinhado com a Livre. Uma situação interessante nesse processo, junto ao desenvolvimento do conceito e ampliação do propósito da Livre, foi que nós tivemos que pesquisar necessariamente todas as micro e macro tendências, não só no ensino-aprendizagem, mas nas maneiras do ser humano interagir, se relacionar, seja no mundo da educação e no mundo do trabalho. O homeschooling, para quem não sabe, é justamente eu poder oferecer ao meu filho um ensino, os conhecimentos e desenvolver as capacidades que seriam equivalentes ao ensino fundamental ou médio em escola, sem necessidade de ir para uma instituição pública ou privada. No Brasil, isso ainda é um pouco complexo. Eu acredito que a pandemia vai trazer algumas reflexões, porque a gente está vivendo isso na realidade, mas era proibido pelo MEC. Inclusive, pais somente conseguiam ensinar seus filhos em casa a partir de liminares judiciais. No entanto, no mundo, isso tem se tornado cada vez uma realidade, porque eu posso oferecer ao meu filho matemática, português, se é lógico, se eu estou preparado e tenho as ferramentas próprias para isso, e não sendo obrigação do Estado. A família pode assumir essa responsabilidade. Imagina, então, Daisy, você ter uma ferramenta, uma plataforma que te ajuda nesse processo a planejar as aulas que teu filho vai ter, que professor que você quer para o teu filho. Eu quero um professor que vai ensinar espanhol, legal. Você quer um professor que fala que ele é da Argentina, do Chile, da Espanha ou da Venezuela? Vou ter aula, por exemplo, de ciências. Ok, você quer com uma pessoa, um professor de química da Bahia, do Paraguai ou do México? Então, imagina a riqueza de oportunidades que você vai poder oferecer para o teu filho em você construir junto com ele um conteúdo, toda uma relação de interação e aprendizagem de acordo com a necessidade dele, com essa diversidade cultural que ela vai ser possível e esse enriquecimento de interação em termos globais. A Libra é totalmente conectada com o homeschooling. Sensacional, Sérgio, sensacional de verdade. Aqui, além de comentários, a gente tem uma outra questão, tem elogios também a você, né? Então, a Flávia Blazek, ela pergunta, gostaria de saber, na verdade, é meio que uma curiosidade dela, gostaria de saber se você teve alguma experiência aplicada à comunicação científica. Por gentileza. Eu quase fiz mestrado, vamos dizer assim, né? Então, como que funciona a questão da comunicação? Querendo ou não, quando você passa por uma universidade, você acaba produzindo conhecimento. E eu tenho uma das minhas características, eu gosto de aprender de tudo um pouco. E quando eu comecei justamente toda a parte de metodologia científica, fui professor de projetos, tanto auxiliava meus alunos na graduação, fui banca, fui mentor, fui tutor, depois do Senai também, orientei projetos, e mais do que isso, eu também fiz, como posso dizer, fui co-orientador de monografias, tanto de pós-graduação, graduação e mestrado. Então, a gente dava esse serviço de orientação, tanto na parte metodológica, desenvolvimento e escrita. E mais um detalhe importante, a minha esposa, ela tem uma editora chamada Parona Editorial, que praticamente 100% dos clientes dela são justamente editoras universitárias. E nós trabalhamos em conjunto com publicações científicas. Então, não posso dizer que eu não estou com 2 pés dentro do universo de produção, de conhecimento, produção científica também. Acho que é isso que você queria saber? Bom, a Flávia Blazek. Se quiser ativar o microfone, Flávia, para falar. Era isso que você queria saber, tá ok? Ou então deixa no comentário. Bom, gente, aqui a gente também tem alguns elogios ao Sérgio, né? Parabéns, Pulga, você é uma potência. Quem fala isso é a Maria Valéria. A Daisy, ela também fala que é tudo que ela quer, né? Então, esse modelo aí de ensino e aprendizagem, ela está esperando aí, muito ansiosa para que ele aconteça rápido. O Edson Oliveira Maciel, ele mandou um abraço para você, Sérgio. Amigos, né? Colegas aí de trabalho também. Grande sabedoria, obrigado por ter te conhecido. Vamos sim trabalhar para cursos e outros assuntos na nutrição. Grande abraço. Grande e forte abraço. O Edson. E o Vinícius Souza, fui aluno do Pulga
e essa live tá uma saudade dos dias do Senai, kkk. O Sérgio é incrível. Gente, olha, a Flávia está retornando aqui, obrigada pela fala. A questão é exatamente sobre a quebra do modelo atual de pesquisa. Gente, são muitos comentários maravilhosos, a gente agradece a todos, na verdade, a gente vai continuar lendo, né, aqueles que vão comentar na sequência. Caso tenha alguma pergunta que a gente ainda não respondeu, porque vocês vão posteriormente ainda colocar, certamente a gente vai responder em outro momento. A gente tem 15 minutos para a gente encerrar, né, então a gente vai dar prosseguimento aqui à nossa apresentação, tá bom? Eu e a Lívia, a gente gostaria de trazer um pouquinho das soluções que a gente entrega, né, para poder fazer uma conexão também com o que está sendo falado aqui hoje, que é sobre a proposta de valor, né, como que o cliente enxerga as soluções da empresa, né, qual o valor que esses clientes estão enxergando. Então, o momento ele é oportuno, né, para a gente falar delas, e uma das soluções que a gente idealizou, que a gente tem para ser entregue a partir de agosto, é uma solução chamada Caixa de Ferramentas, né? Mas por que ela tem esse nome? Porque dentro da Caixa de Ferramentas, a gente vai trabalhar diversas ferramentas de gestão para poder auxiliar os empresários, os empreendedores, nos seus objetivos, tá? Mas não é só uma aplicação de ferramenta por aplicação de ferramenta. A gente tem uma metodologia estruturada, ou seja, um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, para que a gente consiga extrair o melhor delas, né? Extrair todo o potencial que elas têm. Então, a gente costuma também falar que não é somente preencher a ferramenta e aí tá tudo certo, né? Porque a gente precisa entender o que está ali e utilizar aquelas informações, traduzindo elas em conhecimento, para a gente poder, posteriormente, trabalhar elas para gerar ações futuras mais assertivas, para poder também orientar no processo de tomada de decisão, certo? Então, essa caixa de ferramentas, que é a nossa solução, ela vai funcionar no modelo de oficinas, tá? Que é bem diferente do que a gente vê por aí, então ela vai ser bem mão na massa. Então, vocês vão, junto com a gente, fazer o preenchimento, as análises dessas ferramentas, então tem um passo a passo anterior para preenchê-las, tem um passo a passo durante para poder fazer o preenchimento delas, e tem um passo a passo depois, o que vocês fazem, então, com essas informações que vocês coletaram, né? Porque muitos empresários, inclusive, já conhecem ferramentas de gestão. A exemplo delas, a gente traz até o Canvas como exemplo posteriormente. O Canvas, para quem não conhece, né, que a gente tem vários Canvas, na verdade, tem Canvas modelo de negócio, Canvas proposta de valor, tem diversos Canvas, né? É uma ferramenta que é muito útil, né? Geralmente o empreendedor, ele preenche essa ferramenta logo no comecinho ali do negócio, ou até mesmo durante o negócio, tá? Essa ferramenta, ela tem como intuito mostrar numa única página todos os elementos essenciais que você tem ali na sua empresa, tá? E que são essenciais para você manter em funcionamento, para poder viabilizar o modelo de negócio, tá? Então, ele meio que simplifica, né, o seu modelo de negócio para você poder visualizar ali numa única página, tá? Mas a gente costuma, né, Lívia, ver a gente nas nossas consultorias e mentorias que a gente fez, então eu e a Lívia, a gente trabalhou e a gente trabalha com o Sebrae, e a gente atendeu mais de 40 empresas, cada uma de nós, tá? Com o Sebrae São Paulo. E o que a gente percebe? Que os empresários, muitas vezes, já tinham, sim, preenchido essa ferramenta Canvas, mas eles não entendiam que estava ali, que estava posto. Ou, muitas vezes, tem um campo que você tem que preencher de qualquer jeito, né? Você tem 9 campos ali do Canvas. Mas aí você sabe alguns, ou você deduz que seja aquela coisa mesmo, né? E você vai ali tentando pensar e colocando informações. E alguns campos ficam sem preencher, porque não tem essas informações, mas você é obrigado a preencher. E aí você vai lá e coloca alguma coisa, qualquer coisa e tal. E aí a gente tem o quê com isso? A gente tem uma folha de papel com um monte de informações soltas, que não dá para gerar informações assertivas ou conhecimento que seja um ponto de partida para a gente tomar decisões. Então, a gente pretende, sim, colocar nessas oficinas uma metodologia estruturada, como eu falei, um passo a passo, para ajudar o empreendedor a preencher essa ferramenta que é tão útil, mas utilizar ela com o potencial que ela tem. E aí sim entregar resultados para a empresa.
tá? Então, vocês agora devem estar se perguntando, né? Tudo bem, o Canvas é uma ferramenta que vocês devem preencher de forma mais assertiva, então tem um passo a passo, né? E vocês devem se perguntar, como que eu faço isso, então? Né? Como que deve ser feito esse preenchimento adequado? E aí eu acalmo o coração de vocês falando que eu e a Lívia, a gente está aqui para poder ajudar vocês, assim como a gente já ajudou diversos empresários, tá? Nessa jornada de entendimento do cliente, de solução a ser entregue, entregando o maior valor para ele, e a gente vai, sim, auxiliar com início, meio e fim. Então, a gente pega na mão, a gente vai junto. E a gente tem o tempo também de mentorias, tá? Nessas oficinas. Então, vocês entram num processo, né, utilizando essas ferramentas, vocês vão utilizar elas para poder gerar melhorias contínuas para a empresa. Então, não é somente preencher uma vez e acabou também, né? Não é assim. Definitivamente não. A gente vai poder voltar, né, nesse ciclo para preencher novamente, talvez com outros modelos de negócios, com outros objetivos, mas é importante sempre retornar nesse ciclo virtuoso para sempre gerar melhorias contínuas, né? E assim a gente se aperfeiçoa. Então, o que a gente gostaria de comentar aqui com vocês? Que a partir de agosto a gente inicia essas oficinas, serão online também, né, com essa caixa de ferramentas, né, essa solução, e a gente vai poder apoiar vocês, entregando aí todo o conhecimento necessário que vocês precisam ter para poder replicar esse conhecimento em momentos futuros, em outros projetos de vocês. Tudo bem? Show, Eliane. Bom, e aí, puxando um pouquinho o gancho do que a Eliane está colocando para nós como exemplo, né? Vamos olhar para essa ferramenta que está projetada aí. Quem tiver no celular que conseguir ver a projeção, essa é a ferramenta, né? Essa é a chave de fenda que eu mencionei lá no início. Como é que usa uma chave de fenda, né? Que força que a gente tem que pôr, ou qual é o tamanho ideal, né? O que está por trás de uma chave de fenda, ou de alguma ferramenta como essa do exemplo. E aí a gente vê aí que na área central, né? Bem no meio da ferramenta, a gente tem um presente, né? Que a proposta de valor está desenhada e representada por um pacotinho de presente, todo embrulhado, bonitinho. Curioso isso, né? E por que disso, né? Por que está desenhado como um presente e o cliente ali representado pelo bonequinho amarelo está de olho nesse presente? Por quê? Porque isso é o tema central, né? É o que as empresas precisam entregar para os clientes, é o que o cliente precisa enxergar nela. É o nosso tema da conversa de hoje, né? Que a gente está trocando essa ideia com o Sérgio e trazendo essas informações aqui para vocês. E aí, a proposta de valor em si, né, o que a gente propõe de valor ao cliente, sendo uma empresa, é um conjunto de diferenciais que a sua marca ou a sua empresa carregam. O que ela é diferente que ela faz com que o cliente opte por você e não por outro. E nós não vamos inventar roda, né? Nós não temos algo inédito no mercado, não existe produto único, não existe serviço único, né? O que existe são diferenças, né? O que um celular, um aparelho móvel, ele tem de diferente de um outro aparelho móvel de uma outra marca. O que uma marca entrega que a outra não entrega? Por que eu resolvi comprar o X e não o Y? É isso que é o intrínseco da proposta de valor de alguma empresa, né? E o objetivo dessa promessa, né? Você se propõe a entregar, você promete ao cliente que você vai entregar aquilo, é reforçar a sua capacidade de resolver o problema dele, de resolver a dor que ele tem, de resolver de repente não é nenhuma dor, não é uma dor que eu tenho que ter o melhor celular, o melhor aparelho móvel do mundo. Isso não é uma dor, né? Não é uma dor sentida de uma dor ruim, né? Mas é uma necessidade minha, é um projeto de vida meu, é o que eu optei querer na vida, né? Então, essa promessa de cada empresa, ela precisa resolver, ela tem que entregar a capacidade de resolver essas dores ou esses problemas que os clientes têm, consequentemente, vai me garantir vendas, né? Se eu entrego realmente isso para o meu cliente, ele, consequentemente, vai comprar de mim, né? Vai aderir ao meu serviço ou vai aderir ao produto que eu vendo, né? E na proposta de valor, né, na construção dela, é fundamental que o cliente entenda qual é a missão da empresa, o que a empresa tem como missão, o que ela quer entregar para ele, né? Você tem que ter uma linguagem de impacto. Você não pode entregar uma simples proposta de valor, ela tem que ser impactante, então tem que ser uma frase, um texto
bonito e impactante, né, com sinceridade e objetividade na hora de descrever o que você faz como serviço ou produto, que de fato vai ajudar a resolver a dor ou a necessidade de algum cliente. E aí, nesse sentido, a gente propõe, dentro da nossa construção da caixa de ferramentas, né, pensa naquela caixa de ferramenta do pai, ou, nossa, né, vamos pensar na do pai é mais completa, né, o pai tem um monte de ferramenta. Então, pensando numa caixa de ferramenta daquela, para a gente compor todas aquelas possíveis ferramentas que um dia a gente venha precisar, a gente está falando de uma delas aqui, né? A gente está falando de uma única ferramenta, que é a que a gente propõe para começar a compor a sua caixa, que é um canvas da proposta de valor. Então, a gente tem técnicas, metodologias e passos a passos para seguir, para conseguir construir essa proposta. E não é uma simples frase que você constrói e deixa ela lá no papel lindamente, né? Ela precisa realmente entregar tudo isso que você diz que você vai entregar para o seu cliente, e ele tem que enxergar, né? Esse é o grande tema da nossa conversa de hoje. Mas não se preocupem com isso, gente. A gente está aqui para ajudar vocês. Eu e a Eliane, a gente está montando com extremo, muito carinho, muito cuidado, de acordo, claro, com a nossa experiência, com o nosso feeling, com os nossos, com as ferramentas que a gente tem na nossa caixinha, né? Possibilidades e particularidades para entregar isso para vocês, de acordo com as necessidades, e um pouquinho do que a Libre entrega de personalidade e de exclusividade é o que a gente também se propõe a fazer, tá? Então, nós vamos ajudar vocês a rechear aquela caixa de ferramentas para ficar igual a do pai, bem completona. Muito bom, Lívia, muito bom. É bem isso aí, gente. E aí, assim, para a gente poder agregar um pouco mais nessa conversa, a gente vai aqui tentar trazer algumas dicas para vocês, né? Para quem deseja melhorar a experiência dos clientes, né? Então, eu gostaria de trazer as minhas 2 dicas, tá? A primeira dica que eu coloco aqui é que vocês criem um processo capaz de fortalecer a cultura da empresa, tá? Cultura da empresa não é um tema novo, é um tema muito antigo, que a gente fala de cultura organizacional. Parece que é uma coisa, assim, meio que... é muito abstrato, né? A gente fala de cultura organizacional, é abstrato, ninguém vê, aspas, né? A gente vê porque ela é transmitida através de uma linguagem, uma forma de fazer única, uma forma de fazer diferente. E a cultura nada mais é do que como que a empresa faz, que só ela faz daquele jeito, e que por isso ela se difere das outras. Então, ela tem uma linguagem diferente de fazer as coisas e ela se caracteriza por isso, tá? Então, cultura é exatamente isso. A gente costuma ver e ouvir algumas críticas a certos líderes, por exemplo, né? Aqueles líderes autoritários, aqueles líderes da época da era industrial, onde controla ali todo o tempo do funcionário, onde ele, ao invés de cobrar por desempenho e resultados, né, metas atingidas, ele tá ali vendo se o cara bateu o ponto ou não. Então, a gente vai diferir uma organização da outra pelas práticas delas, né, pelos valores que ela carrega, né, e que ela reproduz isso aos funcionários, aos colaboradores, tá? Então, a cultura da empresa é extremamente importante ser trabalhada, especialmente agora no período de pandemia, tá? Quando a gente não tem uma cultura bem alinhada, geralmente a gente fracassa. Fracassa porque a gente não consegue levar à frente as nossas metas e objetivos maiores. Então, as empresas que estão hoje certamente passando por maiores dificuldades é porque antes não tinha esse alinhamento, essa cultura organizacional muito forte, muito bem estabelecida, e hoje elas passam por essas dificuldades. Então, a minha sugestão é, revejam isso para quem já tem uma empresa, então, foquem bastante na cultura organizacional, uma cultura organizacional positiva, para que a gente consiga aí alimentar ela e tornar ela ainda mais eficiente e mais duradoura. A segunda dica que eu trago aqui para vocês é que vocês estruturem um processo que seja eficiente para coleta, para análise e tratamento dos dados dos clientes, tá? Então, não adianta você somente ouvir o cliente. Mas depois de ouvir o cliente, o que é que eu faço, então, com essas informações? Como que eu trato isso? Como que eu priorizo? Né? De repente, o cliente, ele trouxe para você uma informação, mas nem sempre é aquilo. Você precisa interpretar. Você precisa saber se a causa daquilo que ele trouxe tá ali na ponta. Geralmente não tá, gente? Geralmente o que ele coloca é o que está na superfície. Mas vocês precisam, com profundidade, buscar a raiz daquilo, do porquê que ele está trazendo aquela insatisfação, aquelas dificuldades, e tentar entender o que ele está realmente buscando quando ele contrata a solução de vocês.
E a partir disso, desse entendimento, é que vocês conseguem entregar melhores soluções e melhorar a experiência do cliente, tá? E aí eu falo também, tá? Que é para vocês criar nesse processo de coleta, análise e tratamento desses dados e tornar isso um processo de melhoria contínua, num processo virtuoso, tá? Para vocês continuarem melhorando. E essas são as minhas dicas. Legal. Eu vou emendar, então, outras 2 dicas aqui, para a gente já ir finalizando a nossa conversa. Investir no atendimento humanizado e desenvolver os seus colaboradores ou seus liderados, né? A gente está falando de pessoas, e pessoas fazem negócios com pessoas, ou pessoas fazem pesquisa com pessoas, né? A gente está falando aqui um pouquinho do mundo acadêmico, eu tenho algumas convidadas especiais que estão aqui, a Flavinha é uma delas, que fez a pergunta para o Sérgio. Então, tratando de pessoas e falando de pessoas, quanto mais a gente investe nessas pessoas de dentro da nossa empresa, mais a gente consegue transmitir a nossa proposta de valor, porque essas pessoas também vão vender a nossa proposta de valor, vender entre aspas, né? Elas vão carregar com elas e vão conseguir transmitir isso para os clientes também. Então, ter esse investimento no atendimento humanizado e tratar bem os seus colaboradores é extremamente importante. E como segunda dica, contar com o apoio das ferramentas tecnológicas. A gente está falando de ferramentas aqui o tempo todo, faz 1 hora que a gente está falando de ferramentas, né? E a gente tem algumas ferramentas tecnológicas que nos auxiliam. Elas foram inventadas e construídas para nos ajudar, não para nos atrapalhar. Então, se a ferramenta tecnológica está difícil, tem alguma coisa errada. Ela foi feita para auxiliar e facilitar a nossa vida. Então, mas elas são realmente apoios. Se você achar que um software de gestão de estoque vai te responder a pergunta do que você precisa repor de estoque ou não, se você não alimentá-lo, não vai te trazer essa resposta, né? Então, apesar da ferramenta auxiliar, ela precisa de uma alimentação humana para poder te entregar respostas e relatórios posteriores. Então, utilizar as ferramentas como apoio é super importante e elas vão te trazer as respostas corretas desde que você faça o seu trabalho lá por trás também, né? Dei o exemplo da ferramenta do software aí, mas tem inúmeras outras, né? A gente consegue fazer, por exemplo, uma gestão da divulgação, do marketing, né, das nossas mídias, de uma forma não tão custosa, né? Então, é possível fazer isso também, de uma forma não tão amadora, é possível se profissionalizar, fazer cursos, aprender. Então, utilizar essas ferramentas realmente como apoio, tá? E, Sérgio, eu queria que você colocasse para nós aí 2 dicas do que você deixa de informação para o pessoal que está querendo empreender e precisa fazer os clientes enxergarem o que a proposta de valor quer entregar. A primeira dica é aprender sempre. Por quê? Se nós vamos construir algo, um produto ou serviço que atenda o cliente, a gente tem que aprender sempre a oferecer para ele o que ele quer, não aquilo que nós pensamos que ele queira. Isso a gente pode ampliar isso para qualquer tipo de interação humana, uma relação familiar, uma amizade, um próprio pedido num restaurante. Sempre procurar saber o que o outro quer para então oferecer ou ajudá-lo naquilo que realmente precisa. Então eu acho que o empreendedor tem que pensar isso, tem que estar com a mente aberta para isso. Segundo, pesquisar muito. Quando você achar que encontrou uma coisa melhor, está pronto, pode ter certeza que no dia de hoje tem algo melhor, alguém fazendo mais rápido, de maneira eficiente, e você pode contribuir com aquilo para fazer mais eficiente, para ser mais adequado para o teu público, assim por diante. Eu não tenho como não dar essas 2 dicas. Aprender sempre e pesquisar sempre. Tá sempre inovando, porque se você parar, alguém passa na tua frente e já oferecer alguma coisa melhor. Basicamente isso. Maravilha, maravilha, Sérgio. Muito obrigada. Eu vou falar rapidamente aqui alguns elogios que a gente recebeu aqui no chat. A Comprar e Decorar, né? Ela falou também: quero colocar meus cursos. Então, Sérgio, segura aí, a Comprar e Decorar quer colocar. Teve também uma outra pessoa, só que eu perdi aqui o chat. Ele falou também que está ansioso para colocar os cursos dele na plataforma, tá, Sérgio? Depois eu vou lembrar aqui quem foi. O Edson parabeniza a minha Lívia. Obrigada, Edson, por sua presença aqui, maravilhoso. Quem mais?
Gente, são muitas aqui. Eu agradeço a todos de coração. A gente está indo para o final, né? Tem o Vital, nosso amigo querido, que está aqui, o Vital. Um abraço para você, Vital. Muito obrigada, tá? O Edson apareceu, gente. Edson, obrigada por sua presença aqui. Gente, eu estou bem emocionada, sério, de verdade. A gente está indo para o final, tá? Eu gostaria de agradecer, de fazer os agradecimentos, né? Agradecer primeiramente a presença de todos aqui nesse bate-papo, às 5 da tarde, né? Eu sei que todo mundo tem a fazer, eles têm uma agenda corrida, mas vocês não, pararam aqui para dedicar esse tempo a nos ouvir, né? E ouvir um pouquinho do que a gente tinha para falar. Então, agradeço extremamente a vocês, especialmente ao Sérgio, novamente, pelo aceite do convite. Eu espero que tenha sido de verdade proveitoso para cada um de vocês. A participação do Sérgio aqui conosco e o compartilhamento de experiências dele foi muito enriquecedora, para a gente aumentar aí um pouquinho do nosso repertório. A gente sabe que a jornada empreendedora, ela é cheia de desafios, né? Mas o Sérgio, ele traz aqui para a gente que se a gente tem perseverança, garra, se a gente tem um poder de buscar conhecimento, ali a gente tem uma sede por buscar conhecimento, continuar aprendendo sempre, a gente vai longe. A gente pode não saber de tudo, e tudo bem, é normal que a gente não saiba de tudo, mas a gente precisa, sim, reconhecer essas limitações nossas, a gente buscar aprender constantemente, e a gente também fazer parcerias com quem sabe mais que a gente, ou que possa ser um complemento para a gente, tá? Então, não deixem de pensar nisso, tá? Por fim, eu gostaria aqui de me colocar à disposição para dúvidas, esclarecimentos. Então, anotem aí o meu contato que está aparecendo na tela de vocês, tá? Fique à vontade para se conectarem a mim nas redes sociais. A gente também tem um canal no YouTube que a gente inaugurou para poder subir esses vídeos. Então, o Chá das 5 Online está lá no YouTube. Se você pesquisar, você consegue encontrar ele. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Vou falar aqui o que é de praxe, né? Dê um like. Deixa o comentário de vocês, né? Dúvidas, sugestões, coloca tudo lá, porque a gente vai fazer questão de responder cada um de vocês. É isso. Eu agradeço a todos mais uma vez. Abraços a todos. Joia, Eli. Obrigada também a todos. Vital acabou de lembrar aqui, curte o canal, compartilha, ativa o sininho, né? Estamos dando uma de blogueira aqui também. Eliane, por favor, coloque o link aí no chat para o pessoal já apertarem aí, já irem direto para o canal. Sérgio, faça seus agradecimentos, coloque as suas últimas palavras aí antes da gente encerrar, por favor. Bem, eu quero mais uma vez agradecer a Eliane, a Lívia, por oportunidade de contar um pouquinho mais da Libre, a todos os alunos, ex-alunos, colegas, empreendedores, professores, educadores, pesquisadores, amigos de perto e de longe que estão participando dessa live. Em especial, quero agradecer a Cândida, esposa, companheira, parceira, sócia, amiga, está sempre me ajudando em tudo. Hoje foi iluminadora, designer stylist, foi tudo aqui comigo. E, particularmente, eu quero deixar uma mensagem assim, muito importante. A proposta da Libre é justamente ser algo muito maior do que a soma de todos nós juntos. Então, eu comecei a Libre, mas eu tenho certeza que eu não vou ser a Libre sozinho, eu vou ser a Libre com cada um de vocês. E eu quero justamente trazer uma construção para a posteridade, para que a gente faça a diferença na vida de pessoas, fazendo com que elas aprendam, que gostam, sejam como são, onde quiserem. Então, quem tiver a fim de conversar sobre isso, de construir isso junto com a gente, meu e-mail é soulibre@gmail.com, manda e-mail, tem meu contato também, depois eu deixo meu WhatsApp, e vamos construir isso junto. Porque aquela história, sonho que se sonha sozinho é só um sonho, mas quando a gente sonha junto, a gente faz isso realidade. Beijo grande para todos vocês. Obrigado pela oportunidade do fundo do coração. Beijo. Ai, que lindo, que joia. Gente, muito obrigada, de verdade. Sérgio, imensamente grata pelo seu aceite, por você estar aqui contribuindo com a gente, passando o seu conhecimento, contribuindo com a sua trajetória. Tenho certeza que foi bastante rico para todo mundo. Pessoal que colaborou, que participou, que perguntou, que teve aí as suas carinhas expostas, obrigada pela presença. A gente conseguiu segurar aí praticamente todo o tempo 30 pessoas online, é um número bem legal, né? Tomara que isso passe para 300, 3.000 pessoas, e um dia a gente chega lá.
né? Ajudem a espalhar, né, essas notícias, essas novidades que a gente está trazendo. São todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, de julho, especificamente. Quem tiver aí na super torcida, quem sabe a gente estende esse tempo. A princípio, a gente está programado para fazer em todas as quintas de julho, então ainda temos 3. Nosso julho abençoado tem 5 semanas, né? Então, eu estou inteiramente à disposição, meus contatos estão aí também projetados. Fiquem à vontade para se comunicar com a gente. Particularmente, estamos em todos os canais de comunicação aí, de mídias, Facebook, YouTube, tudo aí, ele já colocou o link para vocês aí no chat. E reservem as suas agendas de quem já está presente para as próximas quintas-feiras e ajudem a espalhar isso para a gente conseguir trazer mais gente para aprender com a gente, tá bom? Quem tiver afim, não é obrigado, quem tiver afim, liberem as suas câmeras para a gente fazer um print bem bonito de toda essa audiência legal aqui, e a gente parte para finalizar. Vamos aí, alguns minutinhos para todo mundo abrir. Vital, querido, lindo, você esteve aqui, Renata também, querida Raquel, todos queridos, uma xará minha, deve ser gente boa demais, uma Lívia por aí, certeza que a gente... Exatamente! Deixa eu só interromper a projeção do outro aqui, só um minutinho. São muitas tecnologias, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Apareceu mais gente, muito bom. Vamos lá. Um X bonito aí. Super feito, gente. Brigadão. Paulo, querido, obrigada pela presença. Queridos, obrigada. Taninha, Flavinha. Beijos a todos, brigadão. Na próxima quinta a gente se vê. Obrigada, gente, a todos. Beijo para vocês. Beijos. Parabéns. Obrigada.